Dia 14 de junho acontece a audiência pública do monitoramento prisional. A convocação foi iniciativa do ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, e contou com a aprovação da segunda turma. O encontro será importante para discutir o cumprimento de uma decisão do Supremo que permitiu a substituição da prisão preventiva pela domiciliar em algumas situações, como, por exemplo, no caso de presos responsáveis por crianças menores de 12 anos de idade. O repórter Renato Rosa preparou uma reportagem sobre o habeas corpus coletivo que levou a essa decisão. Vamos ver. Primeiro foram elas, presas grávidas e mães de crianças com até 12 anos de idade ou de pessoas com deficiência, que conseguiram o direito de substituir a prisão preventiva pela domiciliar, com exceção das mulheres que tenham cometido crimes com uso de violência ou grave ameaça contra os próprios filhos. O julgamento da segunda turma do STF, em fevereiro de 2018, foi considerado histórico. O relator do caso, o ministro Ricardo Lewandowski, diz que o habeas corpus coletivo, como foi apresentado, era a única solução viável para garantir o acesso à justiça de grupos mais vulneráveis, porque há um descumprimento sistemático das regras constitucionais em relação aos direitos das presas. Lewandowski resgatou dados sobre o sistema penitenciário. Nos estabelecimentos femininos, apenas 34% dispõe de cela ou dormitório adequado para gestantes. Apenas 32% dispõe de berçário ou centro de referência materno e infantil. E apenas 5% dispõe de creche. Ao ler o acórdão do habeas corpus, o estudante de Direito do Espírito Santo, Júlio César Carminati Simões, sentiu que os presos, homem ou mulher, pais ou responsáveis por crianças e pessoas com deficiência deveriam ter o mesmo direito, a substituição da preventiva pela domiciliar. Foi quando ele entrou com o pedido no STF, em novembro de 2018. A ideia de impetrar o habeas corpus coletivo surgiu em sala de aula. O professor estava explicando sobre a impetração e o cabimento do remédio constitucional e a partir dali surgiu a ideia de propor uma ação coletiva. Comecei a estudar e cheguei no caso emblemático do qual o STF havia concedido o habeas corpus coletivo para as mães que tinham as crianças menores de 12 anos. Então, começamos a estudar a possibilidade para ampliar os efeitos àquelas outras pessoas para que, na verdade, fosse protegido o melhor interesse do menor. O caso foi parar nas mãos do ministro Gilmar Mendes. Ele considerou a relevância do tema, mas decidiu que o estudante não tinha legitimidade para propor habeas corpus coletivo. O ministro, então, intimou a Defensoria Pública da União para saber se haveria interesse em conduzir o caso e notificou o CNJ, Conselho Nacional de Justiça, para prestar informações sobre o número de presos responsáveis por crianças ou pessoas com deficiência. Em resposta, o CNJ informou que eram mais de 31 mil presos no país. A Defensoria ficou à frente do caso e reforçou a importância do alcance do habeas corpus, concedido em outubro do ano passado pelos ministros da segunda turma. O relator Gilmar Mendes observou que o direito à prisão domiciliar deve ser examinado sob a ótica do melhor interesse das crianças ou das pessoas com deficiência. Também destacou que a situação de risco e urgência na concessão da ordem é reforçada pela atual pandemia da Covid-19 no Brasil. Em caso de concessão da ordem para pais, deve ser demonstrado que se trata do único responsável pelos cuidados do menor de 12 anos ou de pessoa com deficiência. Em situações de concessão para outros responsáveis que não sejam a mãe ou o pai, deverá ser comprovado que se trata de pessoa imprescindível aos cuidados especiais, de pessoa menor de 6 anos de idade ou com deficiência. E assim como no habeas corpus anterior, a decisão impede a substituição da prisão preventiva pela domiciliar se o preso cometeu o crime mediante violência ou grave ameaça, ou contra os próprios filhos ou dependentes. Agora o STF quer avaliar como está o cumprimento dessas medidas e também analisar outras formas de fiscalização do sistema penitenciário. Em abril, a segunda turma aprovou a realização de audiência pública do monitoramento prisional. Posicionar o debate sobre a existência do estado de coisas inconstitucional no sistema penitenciário brasileiro, diante do contexto atual de manutenção de altos níveis de encarceramento e da resistência ao cumprimento das decisões do Supremo, analisar dados e informações específicos
sobre essas questões e sobre o cumprimento da ordem coletiva proferida neste HC 165-704, convocar os presidentes dos tribunais e demais autoridades públicas e da sociedade civil para participarem do debate e apresentarem propostas ou providências a serem adotadas para o enfrentamento dessa situação em um prazo razoável a ser estabelecido. Será um encontro virtual com transmissão ao vivo pela TV Justiça, pela Rádio Justiça e pelo YouTube, no dia 14 deste mês. Interessados em participar já se inscreveram. Cada expositor terá 10 minutos para apresentar suas considerações. Eles foram selecionados pelos critérios de representatividade, especialização técnica, expertise e garantia de pluralidade de opiniões. A lista dos selecionados já está disponível no portal do STF. O encontro também será uma oportunidade para debater e conhecer dados mais recentes sobre o sistema penitenciário.